vamos cantar o hino Jesus me remiu, 209, a primeira, segunda e quarta estrofe. Vamos cantar o hino Deus seja louvado. Oh
Santo bom Pai que estás nos céus, estamos de gratos bom Deus pelo bom sábado que nos dás e pedimos uma bênção, Senhor, para este momento de culto. Que o teu nome seja honrado e seja louvado. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Para dar início ao culto desta manhã, vamos cantar o hino 53, Conta-me a História de Cristo. Vamos convidar todos os que puderem a se ajoelharem para juntos orarmos a Deus. Bom e eterno Pai,
neste momento sagrado do culto, queremos prestar-te honras e louvores àquele que é soberano sobre todo o universo, e que os nossos corações, Senhor, se preparem para ouvir a Tua voz. Possa o Teu Santo Espírito acompanhar-nos neste momento, para que Ele mesmo nos abra a mente, nos abra o entendimento, para entendermos tudo quanto vai sendo pregado, tudo quanto Tu inspiraste a Teu servo, possas também tomá-lo nas Tuas mãos, para que as Suas palavras venham ao encontro das nossas necessidades, conforme aquilo que Tu determinaste. E possas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, transformar a nossa vida, para que ela seja mais agradável à tua vista, para que Tu nos possas acolher como Teus filhos. Que nós possamos ter consciência da pureza e da santidade que Te envolvem, para que possamos desejar também essa pureza e essa santidade, e que não nos contentemos com os baixos padrões que existem nesta vida. Te suplicamos, Senhor, que nos transformes, que transformes a nossa vida, que nos ajudes, Senhor, a sermos mais firmes nas nossas decisões e a mantermos-nos firmes ao Teu lado. Venha o que vier, que a Tua verdade se faça presente na nossa vida. Que também possas estar, Senhor, com todos aqueles que nos assistem através da internet, e que possas estar com todos os Teus filhos ao redor da terra, e que cada um possa receber boa medida, recalcada das bênçãos que Tu tens para dar. Que isso possa ser possível com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Te suplicamos pelos méritos infinitos de Jesus. Amém. Neste momento, as ofertas, nós vamos continuar a adorar com aquilo que nós trouxemos da nossa casa para o tesouro do Senhor, para que a sua obra se possa espalhar pelo mundo o mais rapidamente possível. Neste momento, nós queremos recordar que as ofertas de hoje serão para os fundos da Igreja local, nacional e mundial. Deus providencia todas as coisas boas da sua vida. Em Tiago 1,17 diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Vem do alto, descendo do Pai das luzes celestiais. Não temos nós razão para falar da bondade de Deus e proclamar o seu poder? Quando os amigos são bondosos para conosco, apreciamos o privilégio de lhe sermos gratos pela sua bondade. Quanto mais devemos nós considerar uma alegria agradecer ao nosso Deus o que nos tem dado todo o bem e todo o dom perfeito. Cultivemos na Igreja o espírito de gratidão a Deus e eduquemos os lábios para louvarem a Deus no círculo da família. Declarem as dádivas e ofertas a nossa gratidão pelos favores recebidos cada dia. Em tudo devemos mostrar a alegria do Senhor. Neste momento, ofereça a Deus o que é justo, não aquilo que sobra, e vamos dar o primeiro lugar a algumas crianças que ainda estão no nosso meio, e de seguida todos nós também
ofereceremos aquilo que trouxemos. As nossas dádivas, as nossas ofertas e também os nossos dízimos. Nesta hora pedimos a tua bênção e a tua graça, a tua bênção para estes ofertas e dízimos e os seus doadores. E também pedimos a tua bênção para aqueles que o vão usar, que seja a tua santa e divina vontade. São favor pela espécie e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Os caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão,
estão cansados com o peso da cruz. E as lágrimas insistem, e o meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares com os santos subirei muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu Espírito, oh não, do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Amém. Muito bom dia a todos os irmãos e irmãs. Queríamos cumprimentar a todos os presentes, nomeadamente aqueles que nos assistem via internet. Aqui no nosso livro de presenças temos Dona Rosa Maria Gomes, que nos visita já desde alguns sábados, que vem dos Carvalhos. Temos também Alexandra Costa e Aline Fonseca e Helena, que vêm precisamente do Brasil. Sejam bem-vindos, é um prazer vê-las novamente. Olho para a nossa sala, vejo que há irmãos de outras igrejas. Também queria cumprimentá-los, não tenho aqui os nomes, mas há um que não é preciso, temos ali Samuel e a esposa, é um prazer vê-los, que espero realmente que possam sentir-se bem novamente no nosso meio. E a todos os outros, realmente que se sintam bem e possam ter hoje um dia abençoado. Prezados irmãos, creio que todos nós estamos felizes porque estamos vivendo um maravilhoso dia de sábado e também estamos hoje, este fim de semana, a celebrar um acontecimento importante para o mundo cristão. Estamos a celebrar, o mundo celebra precisamente a Páscoa. Quando nós cantamos o primeiro hino do culto, não sei se aperceberam que estivemos a contar a história de Cristo. Eu iria pegar na letra da terceira estrofe, se quiserem acompanhar nos vossos, não vamos cantá-lo, vamos apenas ler a estrofe. Diz que essa história bendita deves contar com amor, ao mundo todo falando de seu poder salvador. Importante. Hoje no céu intercede
esse fiel Redentor, vida eterna concede aos que aceitam seu favor. Prezados irmãos, a história de Cristo não se resume só a isto, mas realmente o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo é muito importante para nós compreendermos realmente o grande plano da salvação. E também o mais importante, aquilo que Jesus está fazendo hoje para realmente nos salvar. E também a nossa bendita esperança, que é o retorno de Cristo a esta terra. Eu queria convidar os irmãos, queria também agradecer a Daniela a mensagem espiritual, foi muito boa, que Deus possa realmente abençoar-nos em ser um motivo de inspiração. E eu queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 7, versos 25 a 27. Hebreus, capítulo 7, 25 a 27. Eu espero um bocadinho que encontrem nas vossas Bíblias o texto bíblico. Palavras do apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Prezados irmãos, para os judeus, a figura do sacerdote era-lhes muito próxima. Muitos dos sacerdotes da época e da história do povo de Israel, certamente que seriam homens verdadeiramente consagrados ao seu ministério, pessoas respeitadas pela maioria do povo. No entanto, o apóstolo Paulo fala de Jesus como o nosso sacerdote, com três características importantes. Primeiro, ele é o único. Segundo, ele é perfeito. E a terceira característica, ele pode salvar. Tudo aquilo que os outros não eram. Vemos que sacerdotes na história do povo de Israel houveram muitos, perfeitos não houve nenhum, e nenhum deles tinha poder para salvar. Essas características apenas cabem a Jesus, realmente a Jesus Cristo. Prezados irmãos, todos conhecemos e reconhecemos que a vontade de Deus é que todos se salvem. Diz o apóstolo Pedro que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas o que ele é? É longânimo para quem? Para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Prezados irmãos, o que está na gênese do plano da salvação é a salvação de toda a humanidade. E diz em São João 17,3 que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quer dizer que conhecer Jesus é importante, mas também é muito importante segui-lo. Prezados irmãos, a Páscoa é uma parte da história de Jesus. Para os judeus, a Páscoa era uma das cerimónias mais importantes do calendário judaico. A palavra Páscoa vem do hebraico Peshá, que traduzido para o grego será Páscoa, que significa passagem. Ainda ontem à tarde eu estava a trabalhar e por acaso liguei a televisão e ouvi um responsável religioso judaico. E ele disse precisamente aquilo que eu estou agora aqui a repetir, em que a Páscoa simboliza para os judeus passagem e comemora precisamente
a saída do povo de Israel do Egito. A festa da Páscoa estava diretamente relacionada com a libertação do povo judeu da servidão do Egito. E há aqui uma citação de Helena White que diz o seguinte: os filhos de Israel todos os anos costumavam celebrar a Páscoa. Na noite em que haviam partido do Egito, juntavam-se para esse fim em Jerusalém. Desculpem, eu vou repetir. Na noite em que haviam partido do Egito, juntavam-se para esse fim em Jerusalém, como os seus antepassados no Egito. Cada família preparava o cordeiro que comiam com os paisasmos e ervas amargas, contando a seus filhos como Deus usara de misericórdia para com eles, libertando o seu povo da dura escravidão. E o sangue do cordeiro apontava precisamente para o sangue libertador de Jesus no Calvário. Diz Helena White que ao povo judeu muitos estrangeiros juntavam-se cada ano em Jerusalém para celebrarem as festividades da Páscoa. Ainda nos dias de hoje, os judeus têm esta tradição de, em família, contar aos seus filhos o significado da Páscoa, a forma miraculosa como Deus os tirou da servidão do Egito e os conduziu pelo deserto à terra prometida. Isto, para os judeus, quase que se resume a isto, a Páscoa. Mas para nós, como cristãos, sabemos que a Páscoa é muito mais do que isto. A Páscoa faz parte do plano da salvação em favor da humanidade. Podemos ler um texto que se encontra em 1 Coríntios 5, 7, e o apóstolo Paulo, referindo-se à Páscoa, ele dizia o seguinte. Espera um bocadinho, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Paulo fala aqui da necessidade de nos libertarmos do pecado. E na Bíblia o pecado é simbolizado pelo fermento, uma vez que Jesus tinha assumido na cruz as consequências dos nossos pecados. Prezados irmãos, todos nos lembramos que também no fim do seu ministério, quase no fim do seu ministério, Jesus também quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Para isso incumbeu a Pedro e a João para preparar um lugar próprio para celebrarem a Páscoa. E se encontramos em São Mateus, podemos também relembrar esse episódio. Mateus, capítulo 26, versos 17 a 19. E o texto diz que os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos paisasmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Eu queria chamar a atenção que, antes destes acontecimentos, que Jesus participou de uma forma muito ativa na comemoração da Páscoa, há uma oração que é a maior oração que Jesus, registada na Bíblia de Jesus, que se encontra no capítulo 17 de São João. Não vale a pena nós lermos, porque é um texto um bocadinho longo e todos nós conhecemos, mas que diz-nos que podemos dividir esta oração em três partes. Dos versos 1 ao verso 5, Jesus ora por quem? Por si próprio. Dos versos 6 ao verso 19, Jesus ora pelos seus discípulos. Dos versos 20 ao verso 26, Jesus ora pelos crentes. Jesus ora por todos nós.
E podemos apenas ler o verso 1, podemos ir a São João 17. Eu queria chamar a vossa atenção para este pormenor, que se encontra precisamente no capítulo 17 de São João. Versículo 1 diz o seguinte, penso que é 17, exatamente. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Prezados irmãos, Jesus começa a oração de uma forma diferente do que era habitual. Os judeus, quando oravam, normalmente viravam-se para o templo. Jesus começa a sua oração dirigindo-se ao Pai e elevando os seus olhos ao céu. Jesus deveria ser glorificado na cruz do Calvário e no momento da ressurreição. Também Deus deveria ser glorificado com a finalização da missão que Jesus veio fazer a esta terra. Neste momento, no momento em que Jesus orava de uma forma muito veemente, Jesus sentia o peso do pecado de toda a humanidade. Todavia, a sua preocupação maior era com os seus discípulos e por todos aqueles que aceitariam a Cristo como seu Salvador pessoal. Sabemos que eram momentos dramáticos da história de Jesus nesta terra. Os discípulos, apesar de terem sido avisados do que iria acontecer, eles não estavam a perceber-se do que realmente o que estava em causa. Mas Jesus realmente teve necessidade de dirigir ao Pai esta oração no sentido de o ajudar a Ele, de ajudar aos seus discípulos e no sentido também de que aquele sacrifício que Ele iria fazer por nós fosse realmente aceito pelo Pai. E sabemos que Satanás estava muito atento a toda aquela situação, porque Satanás sabia que era a sua última oportunidade. Estes acontecimentos são o prelúdio de acontecimentos sucessivos que levariam Jesus até ao Calvário. Momentos dramáticos, certamente, em que os discípulos viram-se envolvidos sem perceberem o alcance do que efetivamente estava a acontecer. Se formos ler em São Mateus, capítulo 17, Jesus tinha precisamente avisado os seus discípulos de que iria morrer, mas eles não perceberam a mensagem. Vamos ver São Mateus, capítulo 17, versos 22 a 23. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Diz-nos o texto que então os discípulos entristeceram-se grandemente. Fica-se com a ideia que os discípulos só ouviram parte da mensagem. Eles ficaram tristes e era motivo para ficarem tristes. Mas eles ouviram certamente que Jesus iria morrer, mas não se aperceberam que ele iria ressuscitar. Prezados irmãos, podemos passar aos momentos do Getsemane. No Getsemane, Jesus estava realmente a viver momentos terrivelmente difíceis. E diz que, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, diz o texto bíblico que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Isso encontra-se precisamente em São Mateus, capítulo 26, verso 37. Diz que, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Prezados irmãos, Jesus não estava atemorizado com a dor física, que se bem que seria dolorosa, mas Jesus realmente sentia-se oprimido pelo peso
do pecado de toda a humanidade. Diz Ellen White, na vida de Jesus, nas páginas 77 e 78, o seguinte: a terrível noite de agonia para o Salvador começou quando ele se aproximou do jardim. Parecia que a presença de Deus, que até então o sustentara, não mais o acompanhava. Começou, e aqui estava realmente o grande problema, a grande angústia de Jesus, começou a sentir o que significa separar-se do Pai. Cristo deveria tomar sobre si os pecados do mundo e parecia mais do que podia suportar. A culpa do pecado era tão terrível que foi tentado a pensar que Deus não mais o amava. Este era o grande drama para Jesus. E como disse no parágrafo anterior, Satanás não estava distraído. Satanás tudo fez para que Jesus duvidasse do amor do Pai. A culpa do pecado era tão terrível que foi tentado a pensar que Deus não mais o amava, repetindo. Quando sentiu a enorme aversão de Deus ao pecado, deixou escapar estas palavras, que se encontram precisamente em São Mateus 26:38. A minha alma está cheia de tristeza até à morte. E ele diz, ficai, dirigindo-se estas palavras aos seus discípulos, ficai aqui e velai comigo. Prezados irmãos, naqueles momentos difíceis, Jesus pede ajuda aos seus discípulos. Diz o texto que durante uma hora Cristo suportou sozinho aquela terrível angústia. Então foi até juntos os discípulos, e conhecemos esta história. E quando os discípulos deveriam estar ali, junto do Mestre, orando com Ele, intercedendo por Ele, vemos que por 3 vezes eles adormeceram. E então diz que, ansioso por receber palavras de simpatia, mas nenhuma simpatia se manifestou, pois eles estavam a quê? Estavam dormindo. Despertaram ao som da sua voz, mas quase não reconheceram, pois a aflição havia alterado a expressão do seu rosto. Prezados irmãos, podemos imaginar o quão difícil aqueles momentos foram para Jesus. E como o ser humano que Jesus era também, uma palavra amiga, um grupo de oração ali, certamente que seria uma mais-valia extraordinária para Jesus. Mas vemos que aqueles que poderiam ajudá-lo, aqueles que prometeram ajudá-lo, que estariam com Jesus até à morte, no momento crucial, eles estavam adormecidos. Diz aqui no texto bíblico, podemos ler São Mateus 26. Deixem-me só organizar. São Mateus, capítulo 26. Portanto, eu creio que isto é um texto 7, 8... exatamente. São Mateus 26, 40 a 41. Vamos ler estes textos, que são muito importantes e até impressionantes. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? E então Jesus diz-lhes estas palavras: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora.
e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Não sei se percebem, mas Jesus, quando se dirige aos seus discípulos, ele dirige-se em particular a quem? Precisamente a Pedro. E o problema, diz Ellen White, que o problema dos discípulos, eles eram voluntariosos, eles tinham declarado a Jesus que estariam prontos a acompanhar o Mestre até à morte, mas eles esqueceram-se que sozinhos nada poderiam fazer. E eles esqueceram-se do poderoso ajudador, como aliás Jesus lhes tinha dito. Apesar desta falha grave dos seus discípulos mais próximos estarem dormindo quando Jesus estava em terrível sofrimento, vemos que o coração de Jesus enterneceu-se pela atitude deles. E diz que o coração do Salvador encheu-se de compaixão e simpatia diante da fraqueza dos seus discípulos. Temia que eles não suportassem a prova que seu sofrimento e morte lhes traria, pelo que não ousava censurar-lhes a fraqueza. Esta é a grandeza do grande amor de Deus. Vemos que Jesus podia sentir-se ofendido com a atitude dos seus discípulos, pela negligência dos seus discípulos, por não o terem apoiado nos momentos mais difíceis, mas o que é facto é que o Salvador compreendia a fraqueza humana e realmente não estava ali em condições de os criticar somente, apenas temia que eles não suportassem realmente o sofrimento que a morte de Jesus iria causar nos corações dos discípulos. E vemos que Jesus foi preso e levado do jardim do Getsemane pela turba que o vaiava. Conhecemos a sequência dos acontecimentos e vemos que Jesus foi preso naquela noite, foi levado para a casa de Anás, um ímpio e antigo sumo sacerdote, a casa de Caifás para ser interrogado pelo Sinédrio e, por fim, foi levado à presença de Pilatos, governador romano. Estava a processar-se um julgamento injusto, com provas forjadas. E era patente que o ódio dos líderes religiosos, mais o ódio do povo, ia no sentido de agredir, de humilhar e de matar o Salvador. E nestes tristes acontecimentos, vemos que há duas reações, duas personagens que se notabilizaram pela sua reação face aos acontecimentos. Primeiro Pedro, que depois de ter adormecido, quando Jesus está em pleno julgamento, quando ele é reconhecido como sendo um acompanhante de Jesus, qual é a atitude de Jesus? Nega o Mestre. E negou 3 vezes. E à terceira vez até blasfemou. Mas a história de Pedro é triste, mas acaba feliz. Porquê? Diz o texto bíblico que depois de ter negado o Mestre, ele se arrependeu e chorou amargamente. Prezados irmãos, e diz Ellen White que é ali que realmente Pedro se converte verdadeiramente. Muitas vezes nós só nos voltamos para Deus quando nós caímos no fosso. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro teve de cair naquela miséria, uma desgraça autêntica, ter negado o seu mestre, tendo dito que não o conhecia, tendo nomeadamente blasfemado para realmente o Espírito Santo tocar na sua mente e ele sentir-se arrependido. Diz o texto que ele chorou amargamente. O outro personagem é aquele que nós conhecemos, Judas. Foi ele que, juntamente com os líderes religiosos, que orquestraram a prisão de Jesus. Qual foi a atitude de Judas? Vemos que ele deixou-se vender por 30 moedas de prata. E qual foi o resultado? Depois de Jesus ser preso, ser condenado, o que é que acontece com Judas? Não nos fala o texto bíblico de arrependimento, mas fala-nos de remorso. E vemos que Judas suicidou-se. E
E depois o dinheiro que ele recebeu não lhe valeu de nada, ele esbanjou aquele dinheiro todo, deitou fora, porque realmente reconheceu que tinha traído o seu mestre. Prezados irmãos, segue-se o Calvário. A cena do Calvário é das cenas mais chocantes para a humanidade. Porquê? Porque estavam ali a matar, a maltratar, a humilhar o Filho de Deus. E mais importante do que isso é quem estava a orquestrar toda aquela situação eram, em grande parte, os líderes religiosos da época. E eu gostava, neste momento, convidar os irmãos a abrir os vossos cenários, e a mensagem do Calvário está muito bem expressa num hino 61. Eu gostava que os irmãos cantassem comigo, vamos mesmo sentados, e atentassem para a letra que descreve muito bem realmente o que representou o Calvário para Jesus e para todos nós. Vamos cantar sentados então as estrofes do hino 61. E em meio de zombarias e gritos e insultos da multidão, cumpria-se assim as palavras que se encontram precisamente no profeta Isaías. Podemos relê-las. Isaías 53, versos 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Era desprezado
e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer, e como de um de quem os homens escondem o rosto, eras desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Dizia o texto do nosso inário que o Calvário é o monte de quê? É o monte do amor. Relembrando a oração sacerdotal, Jesus falou assim, diz que levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E realmente a hora chegou. O plano da salvação estava a cumprir-se de acordo com o traçado por Deus antes da fundação do próprio mundo. As profecias mencionadas no Velho Testamento cumpriam-se de forma precisa. O plano da salvação só estará completo quando Jesus voltar a esta terra e fizer novas todas as coisas. As profecias, e se nós formos ver, assim o indicam. E se nós formos ver a 1 Tessalonicenses, o que é que o apóstolo São Paulo diz? Que quando Jesus vier, na sua segunda vinda, diz que os remidos mortos ressuscitarão. Os remidos vivos serão transformados. Todos estes serão arrebatados, irão ao encontro do Senhor nos ares, e diz que aí, e a partir daí, estaremos sempre com o Senhor. Prezados irmãos, a história, as profecias cumpriram-se. A hora vai chegar em que Jesus dirá as seguintes palavras: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o quê? O fim está próximo. E podemos relembrar aquelas palavras que se encontram em Apocalipse capítulo 22, que diz: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E diz mais, no livro da Revelação: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Prezados irmãos, falar da Páscoa e não falar desta bem-aventurança é uma mensagem incompleta. A verdadeira mensagem da Páscoa é que, efetivamente, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte e o pecado, e foi elevado ao céu e está, neste momento, intercedendo por cada um de nós. E, por fim, Jesus virá. Prezados irmãos, nós, graças a Deus, porque conhecemos o plano da salvação, conhecemos o plano da redenção. O plano da salvação é um plano de amor e que devemos contá-la a todos, conforme nós cantamos no hino. E que possa ser esta esperança, que quando Cristo vier, possamos todos realmente beneficiar da sua morte, do seu sacrifício, deste plano maravilhoso que foi posto à disposição de todos os homens e mulheres. Amém. Para findarmos este culto, vamos entoar o hino número 70, porque Ele vive. Oh
Santo e bom Pai que estás nos céus, agradecemos, Senhor, por esta esperança que temos em nossos corações, que sabemos que Tu morreste, ressuscitaste, foste elevado ao céu e estás intercedendo por cada um de nós. Agradecemos por esta mensagem de esperança. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos vivê-la enquanto estivermos nesta terra. Possamos viver sempre na esperança de que um dia nos virás buscar e estaremos para sempre contigo. Abençoa-nos também, Senhor, dá-nos capacidades para transmitirmos esta mensagem a outros, para que possamos viver neste mundo de tristeza, de guerras, de desânimos, possamos viver felizes com a esperança, Senhor, de que um dia vem-nos buscar e que poderemos ter uma vida eterna ao Teu lado. Abençoa a Tua Igreja, abençoa também os jovens onde eles se encontram. Abençoa aqueles também, Senhor, que acompanharam esta mensagem via internet, para que a mensagem da Páscoa possa ser uma mensagem, Senhor, que encha os nossos corações e que nos dê confiança, Senhor, de que estás connosco e estás sempre pronto a ajudar-nos. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados com o peso da cruz. E as lágrimas insistem, e o meu rosto vem molhar. Só Tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires Teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, Tua presença eu terei. E quando Tu voltares com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires Teu Espírito
presença.